Meus queridos irmãos, cumprimento na graça e na paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da minha alegria, da minha satisfação em poder fazer parte dessa campanha de oração, de meditação da palavra acerca do tema família. Em nome também da equipe Vida Cristã, nós agradecemos o fato da União Auxiliadora da Igreja, juntamente com todos vocês, terem acatado o programa de Semana de Oração. E nós entendemos que nada merece maior atenção nos dias atuais do que a família, o lar. E para isso eu convoco você a fazermos uma leitura bíblica que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 18 ao verso de número 25. E baseados nesse texto da palavra do Senhor, nós vamos conversar hoje sobre os propósitos de Deus para a família. Se a família, ela nasceu no coração de Deus, se a família, ela foi instituída numa aliança orientada pelo próprio Deus, o que é que caracteriza essa família? Quais seriam, então, as qualidades dessa família da aliança? É sobre isso que nós vamos conversar nestes minutos que nos cabem. Mas diz aí a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os seres domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24, meus irmãos. Por isso deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus queridos, quando nós paramos para refletir nesse texto, que é o texto basilar da formação da família, ali no livro de Gênesis, no livro dos princípios, a gente começa então a refletir o quanto que é importante a gente resgatar a missão e a função da família no contexto atual. Estamos vivendo tempos, meus queridos, em que há um alto índice de divórcio. E a questão de casais estarem se separando é apenas a ponta do iceberg, que aponta para muitos outros problemas pelos quais os lares e as famílias têm passado na atualidade. A falta de amor, a falta de respeito, a falta de cumplicidade no lar, a falta de proteção de uns para com os outros, os cumprimentos dos papéis que Deus predeterminou e deixou para cada membro da família, a fim de que a família, o lar, fosse um ambiente de refúgio, de formação, de crescimento espiritual.
não temos dúvidas de que os princípios cristãos basilares, eles têm sido postos em prova na sociedade atual em que estamos vivendo e na qual estamos criando nossos filhos e netos. Porém, a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. O profeta disse certa vez: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O próprio Deus é quem falou: as minhas palavras não hão de passar. E aqui estamos nessa primeira reflexão dessa semana em que vocês estarão orando, conversando e lendo a palavra acerca do tema família, para conversar, para falar sobre o casamento, o estabelecimento do lar como uma aliança divina. O que é uma aliança, meus irmãos? A primeira coisa que a gente precisa pensar. Uma aliança é um compromisso que se firma entre duas partes. Duas pessoas firmam um compromisso e é importante que as pessoas envolvidas nesse compromisso, nessa aliança, eles sejam fiéis no cumprimento do que foi determinado, do que foi pré-orientado para eles. E tomando a família como uma aliança, nós vamos meditar em 3 temas aqui nesses minutos que nos foram dados. A primeira característica da família, segundo as escrituras sagradas, é que a família, ela é uma aliança espiritual. Quando pensamos num casamento, logo nos vem à mente os preparativos, não é? A decoração de uma casa, os chás de panela, agora também tem o chá de lingerie. Qual é o pastor que vai fazer o casamento? Quem vai ser o pajem? Quem vai ser a daminha? Que cor de decoração nós vamos usar? Mas é preciso pensar, antes de tudo, que um casamento não se limita à festa, sendo ela simples ou majestosa, digamos assim. Um casamento, ele é, antes de tudo, uma aliança espiritual, porque foi firmada por 2 pessoas diante do Deus eterno. É uma aliança espiritual estabelecida e regulamentada por esse Deus. Então, nós precisamos entender dentro disso, meus irmãos, que o casamento é, antes de tudo, uma ideia divina. Deus idealizou o casamento. Há um trecho das Escrituras em que o próprio Deus, a Trindade Santa, se apercebe e diz: não é bom que o homem esteja só. Logo, nós vemos que o casamento, a junção de 2 pessoas em uma aliança, é uma ideia que veio do coração de Deus e não de uma invenção humana, como o mundo nos quer fazer acreditar. O casamento é também, como aliança espiritual, uma orientação divina. Tudo o que nós precisamos saber, meus irmãos, acerca do casamento e da vida, nós encontramos expresso na palavra de Deus. Amém? Se nós vermos a epístola que Pedro escreveu, a segunda epístola, capítulo 1, verso 3, nós vamos encontrar na parte A do versículo o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que nos conduzem à vida. Então, pelo divino poder de Deus em Cristo e em nós agindo pelo Espírito Santo, já nos foi dado tudo aquilo que necessitamos para nos conduzir à vida. E isso também diz respeito à nossa família, ao nosso lar, ao casamento. Cristo é a figura central de um casamento. Não existe um lar bem formado, não pode haver um casamento capaz de cumprir bem a sua função, não existe uma aliança espiritual entre um homem e uma mulher, se Cristo não for o centro,
a base desse relacionamento. Meu marido, o pastor Sandro, a maioria de vocês conhecem, quando ele vai fazer um casamento, ele usa sempre uma alegoria. Ele usa o sal para representar a figura do homem, que é aquele que quase não aparece, quase não é procurado, mas se faltar, se deixar de ter o sal, a comida fica insuportável, indegustável, digamos assim. E ele usa a figura do açúcar para simbolizar a mulher, como aquela que é doce, aquela que acolhe, aquela que confeita, que embeleza. E diante dos noivos, o pastor Sandro usa um outro símbolo que é a água. Segundo ele, representa Jesus Cristo. E ali ele derrama naquela água o sal e o açúcar, simbolizando o homem e a mulher, para que ao misturá-los, ele mostre que um casamento perfeito, um casamento abençoado, não isento de dificuldades, porque todos nós temos, mas um casamento abençoado é aquele em que o homem e a mulher desaparecem para que Cristo apareça. E é isso que eu desejo neste dia em que você está ouvindo essa mensagem, meu querido irmão e minha querida irmã. E se estamos falando do casamento como uma aliança espiritual, é preciso entender que além dele ser alicerçado em Cristo, o amor é extremamente necessário para que essa união se estabeleça. A palavra do Senhor nos fala no livro de Efésios, capítulo 5, dando ali Paulo algumas orientações para os membros da família, de que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve ser capaz de amar a sua mulher e estar disposto a entregar a sua vida por amor a ela. Por outro lado, também em outros textos que você pode depois conferir aí na Bíblia, em Tito, capítulo 2 e verso 4, fala da necessidade da mulher demonstrar amor ao seu marido, sendo-lhe fiel, cuidando bem do andamento da casa, das suas responsabilidades. Então, não há condições de haver uma aliança espiritual sem que essa aliança seja selada pelo amor. E diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se exaspera, não busca os seus próprios interesses e todas aquelas outras considerações que os irmãos conhecem nesse texto bíblico. Por fim, o apóstolo Paulo, falando das virtudes teologais, ele diz que permanecem 3 qualidades: a fé, a esperança e o amor. A maior destas, porém, é o amor. Amém? Glória a Deus por isso. Mas uma outra característica do casamento pautado, baseado nas escrituras sagradas, de um lar que tem a sua vertente, olhando para os propósitos que Deus deixou e estabeleceu para a família, é que além de ser uma aliança espiritual, o lar, o casamento, ele é também uma aliança social. Isso porque não se trata, meus queridos, apenas de um casamento ou de um compromisso que foi firmado entre os cônjuges, sem nenhum interesse nem envolvimento no meio social. Mas é um compromisso assumido diante de outras pessoas, sob o olhar atento das testemunhas. O próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 19, verso 5, ele disse: deixará, pois, o homem pai e mãe, vai se unir à sua mulher para se tornar uma só carne. Isso simboliza, e é simbolizado em muitas culturas, ainda hoje no mundo, a entrega que o pai da noiva faz daquela mulher, daquela noiva, ele a entrega ao homem, que será o cabeça do lar, ao marido. Nisso nós vemos que há um processo social de transição familiar. Nós que criamos aí as nossas menininhas, né? Ali pertinho de nós, vai chegar o dia
em que os nossos maridos, os pais, irão levar aquela jovem que foi educada, protegida, guardada ali no lar cristão e vai entregar a um homem que queira Deus seja orientado e escolhido pelo Senhor para desposar a nossa filha, a sua filha aí que talvez não seja casada. E isso é um processo de transição. Vai sair da nossa família para formar um novo núcleo familiar. E por isso eu quero fazer um alerta aos jovens que talvez estejam nos escutando e também a todos que nos ouvem. O casamento começa no namoro. É no namoro que a jovem e o jovem cristão precisa começar a observar se aquela pessoa a quem ele corteja, a quem ele está amando ou apaixonado, tem as características ideais que permitirão que vocês convivam juntos até que a morte os separe, segundo a vontade de Deus, ou até que Cristo venha. É muito importante perceber isso, meus irmãos, que além de ser uma aliança espiritual, o casamento é uma aliança que se dá às vistas da sociedade. É um tipo de testemunho cristão. É importante que o casal entenda e escolha o seu cônjuge com bastante sabedoria, porque a manutenção desse casamento vai glorificar a Deus. E nós sabemos que, infelizmente, em nosso meio, por uma escolha que não foi orientada por Deus, quantas jovens precisam deixar os seus casamentos? Por conta da violência doméstica, dos maus tratos familiares. Quantos maridos também não suportam conviver com aquela moça, porque ela não sabe ter os critérios de uma mulher virtuosa, não teve a sensibilidade para aprender a cuidar do seu lar e das coisas que dizem respeito também ao seu relacionamento. Então tenhamos cuidado com isso. O casamento, ele precisa ser documentado. Como aliança social, ele tem que ser oficializado. E aqui eu lembro a vocês o que está em Gênesis capítulo 24, quando Isaac recebeu a Rebeca, que é sua esposa, mas antes disso houve todo um processo. Abraão enviou seu servo Eliezer, que foi até a casa dos seus parentes. Ali ele falou da proposta de casamento que Abraão havia enviado. Rebeca foi consultada diante dos seus parentes. Ela aceitou e, com a bênção da família, um novo lar se estabeleceu. Então, é importante a gente entender que, como uma aliança social, é uma nova família que se forma dentro de uma família maior, mas há um cuidado que precisa ser observado, e esse cuidado é a interferência externa. Meus queridos, disse Gênesis e diz Jesus: deixará o homem pai e mãe, parafraseando, para viver uma nova vida. Isso não significa que você não mais terá relação com os seus pais ou cuidará deles quando chegar a idade, mas que vocês precisam aprender a vivenciar como cônjuges o desafio da vida a dois, não deixando que outros interfiram, que os pais interfiram, que os irmãos interfiram, para que juntos vocês possam caminhar num relacionamento de autonomia e amor. Se você que é pai ou mãe está interferindo demais no casamento, no relacionamento dos seus filhos, tenha cuidado, tome uma nova postura, porque um núcleo familiar, ele caminha de posse de uma autonomia financeira, emocional e espiritual também. E por fim, meus queridos, caminhando ao final aqui da nossa reflexão, além do casamento, do lar, fundamentado nas escrituras, ser uma aliança espiritual, conforme vimos, porque feita aos olhos de Deus e idealizado por Deus. Ser uma aliança social, porque envolve testemunhas da nossa sociedade, tanto os nossos familiares quanto os amigos que nos rodeiam. O casamento é também uma aliança sexual.
O casamento, é claro, não se resume apenas ao sexo, mas a gente precisa entender que o sexo, como algo que foi criado por Deus, faz parte, meus irmãos, da estrutura do lar e do bem-estar do casal e também, consequentemente, do bem-estar do lar. Primeiro, nós vimos aí a palavra que a palavra do Senhor nos disse em Gênesis capítulo 2, verso 24, se tornarão os dois uma só carne. Isso diz respeito à sexualidade. Tornar-se uma só carne é um estar a serviço do corpo e do prazer do outro. É bem certo que o sexo virou um tabu, especialmente dentro de algumas religiões, como o cristianismo. Mas isso não foi assim desde sempre. Foi uma tradição histórica que associou o sexo pecaminoso, digamos assim, àquilo que é impuro e que nos afasta de Deus. Mas, como servos do Senhor, não podemos ver essa aliança sexual pelos olhares de algo que é sujo. Vejam só, primeira coisa que a gente precisa entender é que essa relação sexual, essa aliança sexual, ela é de natureza heterossexual. São sexos diferentes que se unem diante da presença de Deus. A Bíblia deixou claro no texto que lemos em Gênesis capítulo 2 que é um macho e uma fêmea que se unem, tornam-se uma só carne para cumprir os propósitos de Deus em família. Nós sofremos, e é verdade, uma grande pressão pela mídia, os meios de cultura, os filmes, as músicas, o teatro e também certos movimentos sociais pressiona a sociedade de hoje para entender que há várias formas de ter um casamento e de ser feliz. Que um homem pode casar com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou três pessoas envolvidas num só casamento, duas mulheres casadas com o mesmo homem, mas nós vamos entender, queridos, e muito facilmente, se lermos as Escrituras, que tudo isso é distorção. Distorção da nossa natureza decaída, pecaminosa. A sociedade chegou a esse ponto por conta exatamente do pecado, da queda, que fez com que o homem natural, sem o espírito, as coisas espirituais, imaginasse que o que importa é aquilo que o faz feliz. Então, se ele é feliz assumindo uma relação homoafetiva, diferente do que prega a Bíblia, então é isso que importa. Mas nós entendemos pela palavra que Deus deixou claro que, em se tratando dessa aliança sexual, é um homem e uma mulher que precisa estar envolvido. E aí, meus queridos, nós precisamos, como família, como um casamento que se estabelece em Deus, como uma aliança espiritual, social e sexual, abençoada por Deus, começar a educar os nossos filhos para que eles entendam essa realidade. O mundo jaz no maligno. A visão do mundo é coordenada pelo príncipe que agora atua nele, das trevas. Então tenha cuidado com os seus filhos, converse sobre essa realidade, oriente-os conforme a palavra de Deus. Falando ainda sobre o sexo no casamento, entendendo que é algo que tem que ocorrer entre macho e fêmea, nós vamos perceber que o sexo ele tem alguns propósitos, ele atende como uma aliança abençoada por Deus a alguns propósitos. O primeiro propósito, o propósito talvez inicial, foi o propósito da procriação. Não havia muitos seres humanos, Deus criou o homem e a mulher, permitiu que eles se unissem em uma só carne, com o propósito de encher a terra, que novos seres humanos fossem criados e formados. É bem certo que a terra hoje já está bem populosa, por isso alguns de nós escolhemos ter apenas 2 filhos,
Alguns só podem ter um, outros têm 10. Isso é relativo a cada casal. Cada casal é que vai chegar ao consenso de quantos filhos eles querem ter. Uma coisa é certa, independente hoje da quantidade de filhos, os filhos são bênção. Eles devem ser vistos como herança do Senhor. E a existência dessas heranças do Senhor para nós só é possível através da relação sexual ou outras formas que a ciência moderna criou e que nós não podemos tratar agora por conta do nosso tempo. Mas também, meus queridos, é propósito do sexo trazer o prazer mútuo ao casal. Estar bem, satisfatório. A sexualidade é uma área extremamente importante para o bem-estar físico do homem e da mulher. Então, nós não podemos criar barreiras em relação ao sexo dentro do casamento, porque o sexo foi criado por Deus para dar prazer. E ele viu que era bom. Tudo o que Deus fez é bom. O apóstolo Tiago diz, no outro contexto, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, nós vemos o apóstolo Paulo dar uma orientação aos cônjuges, aos casais. Não vos priveis uns aos outros. Em relação ao sexo, meu querido irmão, minha querida irmã, não se privem. Há formas de você hoje se tratar, descobrir por que o seu desejo sexual anda tão em baixa. Procurar um ginecologista, procurar um urologista, procurar um psicólogo para ver se alguma barreira não foi criada aí e vem te acompanhando desde a infância e te pede de viver uma vida sexual ativa e feliz, porque essa é a vontade de Deus, que sejamos felizes em nossas relações. Um casal que consegue se entender sexualmente bem, eles convivem melhor. Há um senso melhor de respeito, de cumplicidade, de atenção, de sensibilidade. Louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, nós queremos concluir com algumas aplicações sobre o que estudamos hoje, sobre o que vimos na palavra hoje acerca de casamento e formação do lar. Primeiro, de que é uma aliança. O casamento é uma aliança da ordem espiritual, da ordem social e da ordem, então, sexual. E o que nós desejamos aplicar a cada um de vocês é que desenvolva a prática diária de orar pelo seu cônjuge, pois a comunhão com Deus em oração é fundamental para uma relação madura. Medite com seu cônjuge na Sagrada Escritura, pois ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Exercite o desprendimento maduro e consciente dos seus familiares para que vocês, como casal, cresçam em cumplicidade e em dependência interna um do outro. E, por fim, encare o sexo como algo bom, criado por Deus, para o bem-estar do teu casamento. Encare como um meio também de evitar a tentação. Por isso, não seja negligente nessa prática. Que o Senhor abençoe a cada família e que a graça e a paz dele esteja sobre o lar de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.